Negócio em Jogo, sua empresa, sonho ou pesadelo? Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter uma empresa de sucesso. Eu sou o André Castro e hoje nós temos aqui um convidado muito especial para mim, principalmente, que além de parceiro de negócio, é meu amigo pessoal de muitos anos. Agora há pouco a gente estava relembrando aí, né, André? Umas bagunças. Isso lá em 1900 e... Bolinha. Tava lembrando, mas... Também, você já tava lembrando como a gente se conheceu, cara. Você possivelmente nem lembra disso, mas eu lembro perfeitamente. Não lembro mesmo. E não vou te apresentar, já vou te passar aí a palavra para você fazer isso. Me desculpe também não tá com a vestimenta adequada pro teu nível, que o cara hoje tá elegantíssimo como sempre. Hein? Se tem um cara que é elegante, cheiroso e bonito, é esse cara aí. Obrigado, mas acho que são seus olhos. Andrezão, se apresenta para nós aí, cara. O que você faz da vida? Como que você vive hoje nos seus 22 anos aí de idade? De existência. Vamos lá, primeiramente queria agradecer a oportunidade aqui de estar falando para vocês. Espero conseguir contribuir bastante, entregar bastante conteúdo aqui nesse podcast hoje para você, principalmente que está nos ouvindo aí. Sim. E espero conseguir chegar aos anseios aqui, principalmente do meu anfitrião aqui hoje, que é o André. Vamos lá, né? Isso aí, os Andrés. André Castro e André Dias. Isso aí. Dias Andrade. Então, meu querido, eu sou advogado, atuante aqui na região de Curitiba, principalmente, né? Meu escritório hoje ele tem abrangência na região sul. A gente, nesses longos 17 anos de existência nosso, a gente acabou fazendo muitas atuações e gravando muita questão na região sul aqui. Então, atuamos hoje na região de Santa Catarina, na região de Rio Grande do Sul e aqui no Paraná, principalmente, embora a gente tenha algumas coisas mais esparsas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas o nosso forte mesmo hoje está voltado aqui para a região sul. O nosso escritório ele atua no direito corporativo, que na verdade a gente pode assim dizer que não é um segmento do direito, né? Como o direito do trabalho, direito do consumidor, direito civil, direito societário, mas ele é sim um segmento de atuação da advocacia. A advocacia corporativa ela visa atender a empresa nas suas principais dores, nas suas principais situações do dia a dia, né? Então ela vai envolver com uma visão de 360 graus o que é melhor para o empresário. Eu costumo dizer que a gente se posiciona ao lado do CEO, ao lado do gestor, do empreendedor, para que ele evite a criação de passivos, tomando as melhores decisões possíveis, com uma visão de 360 graus, atuando em vários âmbitos do direito, né? Puxando o conhecimento de vários âmbitos do direito para a atuação no dia a dia ali. Basicamente, essa é a atuação do nosso escritório. Então, quando a gente toma uma decisão em conjunto com o CEO na parte trabalhista, a gente está levando em conta também a parte tributária e por aí vai, sabe? Então, nós não somos uma advocacia especializada apenas num determinado ponto. Nós somos especializados em minimizar a criação de passivos de um pequeno e médio empreendedor. E eu acho interessante, cara, essa visão sua aí, porque geralmente assim, hoje a gente fala assim, muito em especialidades pontuais em qualquer negócio, né? Não só no escritório de advocacia, como na contabilidade. Por exemplo, assim, eu sou contador especialista em tributário. Mas, poxa, tem muito mais coisas que envolve dentro de uma empresa. Não é apenas a questão tributária, tem a parte societária, né? Que todos a gente tem esse aparato para dar esse suporte. E o escritório, né, de direito, com essa visão macro do negócio, principalmente falando em pequeno e médio empreendedor, isso é a minha visão, o que eu penso. Eu acho que tem condições de agregar e oferecer muito para um pequeno e médio empreendedor. Por quê? Por que eu penso isso? Cara, o pequeno e médio empreendedor, como a gente já falou aqui várias outras vezes com os nossos convidados, é o cara que cruza e corre cabecear. Então, assim, quando o cara chega com uma demanda para você, imagina dentro do seu escritório, o cara não chega com uma demanda trabalhista. O cara chega com um monte de problema.
E se você tem essa visão macro para atender o cara, eu tenho certeza que você vai subsidiar muito mais a decisão dele. Não tenho dúvida. É nesse segmento que a gente atua. E você veja, André, que a grande empresa, ela normalmente tem um diretor jurídico, ela tem um gestor jurídico que ele acaba captando de vários especialistas de mercado, juntando todos os pontos de vista e tomando uma decisão junto com a empresa. Sim. O pequeno empreendedor ele não costuma ter esse tipo de postura, até porque custa caro você manter um profissional de direito dentro da sua organização. Só que foge do conhecimento da maioria dos empreendedores e dos maiorias dos empresários que existem escritórios especializados nesse ponto, que atendem várias empresas dentro desse mesmo segmento e acabam barateando o custo e tornando acessível esse tipo de orientação. Sim. Sabe? Então não é algo que hoje você não consegue ter acessibilidade a um serviço desse porque custa caro, etc. e tal. Não, é possível sim. Basta um pouquinho de organização, basta realmente se interessar por fazer a coisa certa, que nem sempre é fazer da forma mais fácil, né? Vai ali demandar um pouquinho mais, com certeza absoluta, porque hoje nós vivemos num mundo burocrático e nós temos que cumprir determinadas formalidades até para se resguardar, e dentro dessas formalidades acaba exigindo um pouquinho mais do empresário, mas é acessível, né? Hoje a gente já consegue fazer de uma forma mais barata isso, né? Eu imagino que a tua dificuldade, já conversamos sobre isso também, nos bastidores aí das nossos papos, que desmistificar um pouco essa ideia de que a gente só entra em contato com o advogado quando o BO já deu o problema, né? E eu vejo assim, era uma cultura minha, até a gente conversar hoje, a gente troca muita ideia. Se eu tenho algo que eu acho que vai dar um problema, eu já faço uma consultoria com você. André, o que você acha disso? Minimizar o erro. Porque depois que o BO já está instaurado, é mais difícil para consertar. Ou talvez você não tenha, nessas conversas, a condição de prevenir algo, né? Eu acho que a gente tem que começar mais a atuar, nós, né, como pequeno e médio empreendedor, ter essa visão de atuar mais como prevenção, né? Ter esse recurso disponível para a gente, como para prevenir erros no futuro. A bem da verdade, André, é que a prevenção é o caminho, é o canal. Sim. Quando a gente está com um problema instaurado, a gente não espera milagre. E sem falar que quando você tem um problema, dependendo da dimensão, você perde a capacidade de raciocinar e pensar. Em meio a uma emoção ali, às vezes é difícil você raciocinar, dependendo da situação, do nível. Não tem dúvida, sempre vai exigindo capacidades diferenciadas e sempre a situação vai ficando cada vez maior e menos gerenciável, podemos assim dizer. Sim, porque a partir do momento que você tem um problema já instaurado, uma ação judicial instaurada, você já tem um terceiro se envolvendo ali, você já tem outro advogado da outra parte que está envolvendo, e então você foge do teu controle, a situação foge do teu controle. E com certeza absoluta, se a situação já está instaurada, é porque alguém já conseguiu identificar uma falha dentro do teu procedimento da empresa. Exatamente. Isso é fato. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma reclamatória trabalhista, o cidadão já sabe que você, de alguma forma, infringiu a lei e está te acusando de alguma coisa. Exatamente. Responsabilidade civil, da mesma forma. Ninguém vai demandar hoje, até porque existem ônus econômicos decorrentes de uma perda de uma ação que as pessoas acabam suportando, então você acaba minimizando, digamos assim, não é minimizando, você acaba entrando com uma ação com uma determinada garantia de uma situação que você já acredita que você vai ganhar. Sim. Ou seja, o próprio advogado do outro lado lá, ele já está tornando a situação um pouquinho mais crível de acontecer para você ganhar. Então ele já identificou uma possibilidade de ganho da demanda ao ponto de provocar o judiciário para conseguir, de fato, ganhar aquela ação. Ou seja, você já errou. Sim. Né? De algum lado ali você já deixou alguma brecha, já deixou algum ponto solto, que aquela pessoa acabou, aquele advogado e aquela demanda, né? Aquela pessoa que está demandando acabou identificando da tua parte e com isso ele vai para cima. Fato. E aí, dentro dessas falhas, para o advogado fazer uma defesa é muito mais complicado, porque a falha já existiu. E aí você vai trabalhar com provas, com ônus da prova, com processo e com intervenção, com a intelecção, com o julgamento de um terceiro que é o juiz no meio de tudo isso. E aí a coisa começa a ficar cada vez mais cautelosa, cada vez mais complicada. A incerteza também, né? Sem dúvida. André, eu não tenho dúvida alguma do teu conhecimento legal,
né? O André já consumiu o Código Civil e a Constituição por umas 7 vezes, mais ou menos. Mas, cara, eu quero saber você como empreendedor, cara. Porque hoje, na condição de gestão, né? Eu imagino que também você não tenha problemas, uma vez que você tem todo o conhecimento de lei, as minúcias, né, da legislação. Eu imagino que você não tem problema, eu tô certo ou tô errado disso? Problemas em quais sentidos? Todos, administrativo, pessoal, como que funciona o teu negócio lá? Veja, André, na verdade assim, quando a gente está falando de relações humanas e relações entre pessoas, via de regra você acaba tendo problemas, não tem uma forma de você escapar disso. E quando você está no mercado, você está na chuva, e quem está na chuva se molha, não tem como a gente fugir desta regra. Então, eu como escritório de advocacia, eu como fundador e sócio do escritório de advocacia... Como que iniciou, André? Fala aí para nós. A gente tem problemas. Já deixa eu concluir isso, que eu já falo para você com um pouquinho da minha história aqui em relação à criação do escritório de advocacia. Então você não tem como não trazer para dentro determinados problemas, porque a gente se relaciona, por exemplo, com companhias de telefonia. E é sabido, e mais do que sabido, que companhias de telefonia dão problemas. Né? Porque hoje a gente tem acesso à internet, a gente precisa da internet porque o judiciário hoje já está todo basicamente digitalizado, e volta e meia a gente tem problemas com a internet. Então, a partir do momento que você demanda esse tipo de serviço no mercado e ele não acaba não te entregando, você passou a ter problemas também, sabe? Então, não é porque é um escritório de advocacia que a gente não vai ter problema. Não sofre dos mesmos problemas que um empresário normal. A gente sofre. Sim. Claro que a gente evita muitos, né? Tributários, próprio contrato de trabalho mesmo, contrato de emprego, a gente acaba minimizando bastante essas circunstâncias, acaba tendo uma determinada gestão de contratos, uma organização em termos de arquivos e documentos um pouquinho mais efetivo do que o empresário comum, né? Mas problemas sempre vão existir. Antes de você iniciar a tua história ali, só para não pegar esse gancho e depois eu não esquecer, a gente já falou muito sobre isso também, que às vezes o empresário, assim, na condição de pequeno mesmo, ele erra por ignorância, pelo simples fato de não saber o certo. E às vezes ele está cometendo um erro e ele nem sabe disso. Né? Exato. E a gente, na condição mais técnica, assim, obviamente, a gente sabe o que deve ser feito. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento tão amplo assim na área jurídica, mas tenho mais ou menos uma noção. Né? Da mesma forma você, contabilidade, e assim vai. Eu vejo que hoje acontece muito isso. Essa é a realidade nossa aqui, imagino que seja a tua também. Coisas que parecem óbvias que a pessoa está fazendo e nem sabe que está fazendo aquilo pelo simples fato de não procurar um suporte a respeito disso, tem alguém com conhecimento. Existe uma máxima que a gente diz que o óbvio sempre deve ser dito. É isso aí. Né? E dentro dessa máxima, repita, faça, fale, porque o óbvio tem que ser dito. Aquilo que é óbvio para a gente não é óbvio para o pequeno empresário. Né? E às vezes o pequeno empresário ali, ele está realizando um sonho e ele acaba não tendo realmente conhecimento. Porque, André, olha o que a gente tem. A gente tem Constituição Federal, a gente tem o Código Civil, a gente tem a CLT, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Tributário. São todas regras macros, não estamos nem falando das regras ainda mais específicas, que acabam incidindo diretamente na vida deste pequeno empreendedor. E quando você tem estes números de regras regendo uma determinada relação, poxa, pega a CLT, o tamanho para você ver quanto é. Sabe? Passa de 1000, agora eu não lembro bem ao certo, mas passa de 1000 artigos aquilo. Você viu aquele cara lá que fez juntou todas as leis, tudo assim, deu não sei quantas toneladas de papel. E isso só na tributária. Aquele cidadão estava falando só das regras tributárias existentes no país. Então a gente, fora aquilo, ainda a gente tem trabalhista, tem consumidor, tem uma série de outras regras de diplomas legais que acabam incidindo no dia a dia. E não é assim, eu vou usar. Não, é no dia a dia. Porque a partir do momento que você está comercializando alguma coisa, você tem um consumidor, você tem a regra do Código de Defesa do Consumidor incidindo naquela relação que você está desenvolvendo ali, está incidindo. O relacionamento com o teu empregado é todo dia, né? São normas, são situações que são regidas desde o início da relação de trabalho até o final, horário de almoço, está tudo regido, né? Tudo regido pela CLT. Então é um vasto número de dispositivos legais
que é impossível para alguém que não seja da área, né, que não esteja voltado ali para esse tipo de situação, ter o conhecimento. E é por isso que a gente identifica essa necessidade do pequeno empreendedor lá, do empresário, de fazer consultas, de se preparar no sentido de saber, né, de consultar um profissional adequado para conseguir desenvolver e evitar problemas futuros. Sim. Conseguir desenvolver essa atividade lá. Com certeza. Entramos numa parte um pouco técnica, mas agora eu não esqueci, eu quero conhecer... Eu já conheço, né? Mas eu quero que eles conheçam a tua história incrível no meio empreendedor aí. Vamos lá. Meu pai era funcionário de uma grande financeira e eu comecei a trabalhar com ele muito cedo, né? E meu pai abandonou, na verdade, a CLT para poder virar empresário na época, né? E como eu estava no dia a dia dele, acompanhando ele na empresa, cara, eu acabei percebendo toda a dificuldade que ele tinha no trato com a CLT, no trato com o consumidor, no trato com as regras tributárias. E tudo isso aqui a gente acabou vivendo problemas juntos, sabe? Vivendo na pele problemas juntos. Uhum. E aqui é que eu acabei, um pouquinho antes até, mas aqui eu tive a certeza absoluta de que eu queria ser advogado. Foi neste momento que criou a minha intelecção de ser advogado para realmente poder auxiliar, né, e fazer alguma coisa de diferente para aquelas pessoas que decidem virar empresário, abandonam a CLT para virar empresário ou empreendedor, alguma coisa nesse sentido, sabe? Depois disso, acabei me formando na Curitiba, Faculdade de Direito Curitiba na época, hoje é uma universidade, né? Mas na época era Curitiba. Fui trabalhar, em paralelo, abri o meu escritório, mas fui trabalhar em uma grande banca que tinha uma filial aqui em Curitiba e atendia só grandes multinacionais. Você tinha o teu escritório e também... Isso. Na época não existia, até hoje ainda é possível isso dentro da advocacia, então eu tinha o meu escritório junto com uma sócia. E ali eu fui pegar, eu ainda me sentia muito cru no sentido de advocacia mesmo, né? Sim. Então, a gente tem bastante conhecimento vasto entre legislação, né, por causa dos estudos que a gente desenvolveu e por conta das especializações que eu também tive, mas existe uma vala muito grande entre o conhecimento técnico e o conhecimento prático, tá? E eu me sentia ainda muito cru nesta questão da aplicação do dia a dia da advocacia, porque é isso aqui que faz as coisas acontecerem, não é só o conhecimento técnico, porque às vezes o conhecimento técnico te traz bastante base, mas você precisa saber como usar estas técnicas para poder aplicar no dia a dia. E aí eu fui pegar esta tarimba dentro de uma grande banca aqui de Curitiba, que atuava aqui em Curitiba, mas a matriz era em São Paulo, e aqui eu advoguei para grandes players de mercado, só grandes multinacionais ali, não tinha pequenas multinacionais, grandes mesmo. E aqui neste momento foi que eu comecei a pegar a tarimba de todos os tipos de demanda que pudessem existir na vida ali, né? Sabe? Por conta da diversidade que a gente enfrentava no dia a dia desse grande escritório. E chegou um determinado momento que eu já me sentia apto, acabei me desligando de lá e indo tocar o meu escritório, junto com a minha sócia. E aí o escritório começou a se desenvolver. Isso foi em 2000 Nós fundamos o escritório em 2005. Em 2010, mais ou menos, 2008 eu estava por completo dentro do escritório já. E passei 3 ou 4 anos dentro dessa banca, quase 4 anos eu acho. E aí comecei a desenvolver o escritório dentro dessa advocacia especializada dentro do direito corporativo. Interessante, cara. E eu acho que a gente identificar as fraquezas nossas, acho que é o ponto-chave para o empreendedorismo, né, cara? Para a gente poder ir. Porque eu falo por mim, já tive dificuldade em identificar as minhas fraquezas, né? E quando você evolui essas fraquezas, foi o que você fez lá atrás. Puxa, eu preciso de um know-how aqui, então vou buscar isso fora. E com certeza isso fez toda a diferença para o teu negócio. O que eu sempre digo, André, um exemplo que eu dou para os meus clientes mesmo, né? A advocacia é como se fosse um jogo de xadrez. Não necessariamente porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, mas é um jogo de xadrez, sabe? Imagina um tabuleiro, você pode até saber mexer as peças. Essas são as regras e as leis. Mas saber fazer as jogadas é muito diferente. E aqui está a diferença entre a técnica,
sabe? E a prática. É isso aqui que eu tento caracterizar para ficar de modelo, um exemplo mais palpável do que é a advocacia. A advocacia não é só o conhecimento de regras, ela tem o conhecimento do dia a dia. E isso aqui vai muito de encontro, inclusive, com as pessoas que acham que professores de direito, que profissionais da área do direito, assim, voltados para a academia, tem mais tarimba para conseguir resolver problemas porque supostamente teriam mais conhecimento técnico. E na verdade não é. Sabe? O que a gente precisa procurar hoje é pessoas que tenham experiências práticas relacionadas às situações enfrentadas, né, os problemas enfrentados pelo empreendedor e pelo empresário. É isso aí. E é incrível esse jogo de corpo porque faz muito sentido isso. Eu já vi discussões desse tipo, principalmente no meio, né, tributário, que é a minha especialização, de ter uma boa embasamento técnico, porém na hora da discussão não desenvolve. E a gente tem tantas regras que a gente vê, a própria CLT mesmo, tem tantas regras que estão lá estampadas, mas que na prática acabam não tendo adesão. Sim. Ou porque o próprio sistema acaba não interpretando da forma como a gente lê, né, uma forma literal, sabe? Mas o tributário também é cheio dessas circunstâncias. Nossa, muitas. Até esse dia a gente estava conversando, né, a respeito de acúmulo de função. Não sei se você lembra disso, que para o pequeno e médio, até você me falou, não, mas tem algo lá que fala, lembra dessa conversa nossa? Eu lembro. Que fala assim, por exemplo, que dentro de um pequeno negócio o cara não vai só, por exemplo, a secretária, me corrija se eu estiver errado, não vai só atender o telefone, ela vai lá e tira um lixinho, ou tem uma situação sobre isso que trata, não tem? Na verdade, sim, André. A CLT ela traz uma regra de que o empregado ele pode fazer todas as atividades que forem exigidas pelo empregador, desde que seja compatível com a sua condição física, né? E é por isso que a gente tem uma secretária atendendo porta, servindo um cafezinho. Ela não vai apenas fazer a atividade de secretária, né? Que seria atender telefone, fazer agendamento, essas coisas todas. Então a gente tem as funções adicionais ali. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente já vê bastante discussões a respeito de motorista, né? Eu fui contratado para ser secretário e não para ser motorista, só que eu tinha que, volta e meia, levar alguém lá em algum lugar. Poxa, será que isso aqui vai gerar um acúmulo de função? Não gera acúmulo de função. Olha aí, cara. Porque a pessoa ela tem que estar, desde que ela esteja habilitada para fazer aquele serviço, e aquele serviço não seja um serviço primordial, mas seja alguma função acessória dela, efetivamente não vai ter acúmulo de função. Diferentemente do que você ter uma empresa que tem um plano de carreira muito bem definido, né, com todas as atribuições fechadas, no sentido de explicar, por exemplo, que a secretária nunca vai andar de carro. Aí você tem realmente uma situação jurídica diversa, tá? Mas isso aqui é muito técnico pra gente estar falando dentro do podcast. Cara, deixa, meu querido. Mas eu curti isso daí porque, cara, é uma coisa que pega mesmo, cara. É uma coisa que pega a galera mesmo. Todo mundo fala, como? Porque o empreendedor, por não ter conhecimento, né? Ele se fica acuado porque o funcionário escutou alguém falar alguma vez e daí o cara vai lá e fala isso pro empreendedor e ele não sabe também, ele entra em modo de defesa. Pô, é verdade, mas secretário não pode atender porta. Eu já vi isso, André. Eu já vi. Olha a situação. Acontece. Entendeu? Olha a situação. Contratou a secretária, daí você viu, tem como você servir um cafezinho? Não, mas eu fui contratado para ser secretário. Não sabendo o que teve que fazer? Fazer uma rescisão. Óbvio, o que uma rescisão gera? Custo. Sem dúvida. Dentro da empresa. Então, assim, pelo simples fato de não ter um conhecimento desse tipo. Mas assim, cara, uma coisa... E o conhecimento é de ambos os lados, né? É isso aí. Ambos os lados, porque o funcionário não sabe direito o que exigir, né? O empregado não sabe direito o que exigir e o empregador também não sabe dar o tom da conversa ali para conseguir explicar a situação e não virar um autoritário no sentido de exigir determinadas situações, né? Sim, exatamente. Você estava falando um pouco agora da questão da insegurança e tal ali, né? Que a gente fica à mercê quando entra mais pessoas, aquele problema vai se agravando. E, cara, tua dificuldade para vender o teu trabalho? Porque assim, o que eu penso? Por exemplo, eu quando eu vendo, por exemplo, um financeiro, eu sei o meu resultado disso. Eu sei o que oferecer para o meu cliente. Eu não consigo enxergar isso no judiciário. Porque, veja só, a partir do momento que você ingressou com uma ação, que segurança que você tem que vai ser favorável a você? Nenhuma. Na verdade, nós estamos falando de estilos de contratos distintos, tá, André? É a mesma coisa, por exemplo, de quando você busca um médico para fazer um tratamento de UTI, por exemplo. Né? Chegou aqui um cidadão acidentado e foi para UTI.
você não tem um contrato de meio, ou melhor, você não tem um contrato de fim. Ele não está, quando você contrata um serviço médico, ele não está assegurando de que você vai viver. Ele está assegurando de que ele vai empreender os melhores esforços da vida dele para conseguir te curar. Isso aqui a gente chama de contrato fim e contrato meio. Tá? Isso é legal, está previsto lá dentro do Código Civil, dentro da estrutura de contratos, a gente tem essas diferenciações. E dentro do judiciário, dentro do serviço advocatício, normalmente a gente está falando de um contrato de meio, nós não estamos falando de um contrato de fim. Então, quando chega uma demanda para a gente se compromete, né, em termos gerais, em termos mais leigos, a gente se compromete a entregar os melhores esforços para conseguir fazer com que o cidadão tenha uma defesa justa, que não significa muitas vezes dizer que ganha demanda ou perca demanda. Tá? Nós temos que empreender os melhores esforços para conseguir fazer uma demanda justa. Dentro daquelas regras legais que nós temos esse compromisso legal de meio e não de fim. Sim. Tá? Você na posição de um profissional sério, que eu tenho certeza que mas o que assim, já tive experiência também nisso, é o cara chegar assim, não, eu conversei com o advogado, ele falou que a causa é ganha. Não pode, isso é até contra a ética. Nós temos um código de ética, assim como os médicos têm, assim como os dentistas têm, nós temos um código de ética, que é uma lei federal, inclusive, e isso é proibido. Não pode dar certeza, não, isso é causa ganha. Não tem. Cara, insegurança jurídica hoje que a gente vive, realmente, às vezes na mesma corte tem divergência ali de ideias. Na mesma turma de juízes, na mesma turma de desembargadores existem divergências de ideias. E às vezes prevalece uma ideia e às vezes prevalece outra, dependendo da composição das turmas julgadoras. A insegurança é muito grande, né, André? Demais, então é impossível a gente falar que vai ganhar. Até pelo seguinte, André, nós temos muitas variantes dentro de um processo, né? Dentro de um transcorrer de uma ação, nós temos muitas variantes. E essas variantes elas podem ser subjetivas, do entendimento de parte de um juiz, ou até mesmo, às vezes, de uma colocação diferente de umas testemunhas. Eu vou levar uma testemunha aqui que ela no dia acabou falhando naquilo que pretendia falar, ou falou de uma forma diferente daquilo que deveria comunicar, ou até mesmo foi entendida de uma forma diferente do que deveria ser entendida. E ali começa o imbróglio, sabe? Ali é que começam os problemas de uma demanda. Então, às vezes você tem uma situação que ela é previsível, mas no meio do caminho ela toma um outro curso e dentro deste curso aqui acaba levando para outro resultado. Então não tem como a gente oferecer um resultado jurídico efetivo para ninguém. Seria até contra a ética, né? Seria até passível de punição. Se você tem aí algum advogado que está te prometendo um resultado, com certeza, vá até a OAB. Tem um tribunal de ética lá, ele vai ser punido porque ele não pode fazer isso. Realmente, o desafio do empreendedor hoje na parte jurídica da insegurança é gigantesca. Né? Demais. E eu vou te fazer uma pergunta agora, bem capciosa. Quais são as chances, as possibilidades de uma empresa hoje, nível Brasil, tá? Estar 100% legalmente falando. Em tudo. Seja da área tributária, seja da área trabalhista, societária, enfim. Existe essa possibilidade, André? Ou não? Assim, André, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas com uma organização maior, tipo o SA, que tem mercado aberto, mercado de ações, é uma obrigação do CEO cumprir a legislação, até porque os passivos são ruins para eles e isso interfere, inclusive, nos valores de ações na bolsa, certo? Então, você não vai comprar uma ação na bolsa de uma empresa que tenha passivos gigantes e que não cumpram com a legislação, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, né? Se ela está infringindo normas ambientais, consequentemente, ela vai ter multas e vai ter passivos gigantes que vão influenciar no resultado dela e, por consequência, as ações dela vão baixar dentro do mercado. Sim. Né? Então, a gente pressupõe que a pessoa que está lá na frente, o CEO, o presidente da empresa, o comandante da empresa, ele queira estar em conformidade.
Só que o problema nosso no Brasil é as mudanças de entendimentos e de legislações a respeito de determinadas situações, tá? Eu tive um caso que é emblemático para mim a respeito de jornada de atendimento de telemarketing, né? Até um determinado momento da história, existiam inclusive orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores dizendo que o trabalho ao telefone não se equiparava a trabalho de telefonista e que, portanto, poderia trabalhar em jornada de 8 horas. Em um determinado momento, mudou a composição do tribunal, do TST, e mudou a presidência, mudou as composições que formalizavam e revisavam as orientações jurisprudenciais dele, e essa OJ foi cancelada. Em sendo cancelada, o Ministério do Trabalho foi lá e editou uma norma equiparando toda e qualquer atividade que fosse predominantemente ao telefone à atividade de telefonista. E isso trouxe uma grande gama de funcionários que trabalhavam de forma predominantemente ao telefone para uma jornada de 6 horas. Caramba. Eu tive empresários que da noite por dia, com 3 mil, 4 mil funcionários, que da noite por dia acordaram com um passivo gigante. Caramba, do tamanho do mundo. Então, essa instabilidade que a gente tem hoje, que acaba gerando problema dentro da vida do nosso empresário. Nós não temos uma estabilidade jurídica ao ponto de dizer assim, olha, isso aqui dá para fazer assim com 100% de segurança, isso aqui... Não, porque são cenários. E, pasme, a gente até fala, né? Olha, isso aqui seria antecedente, teria que ter uma certa previsibilidade. Aí o tribunal vem, decisões do próprio tribunal mesmo. Não, isso aqui era só um entendimento, você não poderia ter calcado toda uma estrutura... uma organização empresarial em cima de apenas um entendimento. Sim. Ou seja, o próprio sistema acaba te ferrando, para falar bem a verdade. E isso acontece muito não só na parte trabalhista, mas acontece muito na tributária também. Sabe? Porque muda a composição, por exemplo, de uma Receita Federal, de um superintendente, e acaba editando uma determinada norma a respeito de determinadas situações, e a partir daquele momento você acaba criando passivos, sabe? É muito complexo. Eu gosto muito está se utilizando muito o termo, né, gestão de risco, né? Você pegar um negócio. A gente já falou também sobre compliance também, né? Que é essa reunião de vamos dizer assim, de condutas, pode-se dizer? Pode. Reunião comportamentos, né? Comportamentos, assim, a fim de minimizar problemas, né? E eu acho que a gente, na condição, né, de empreendedor, hoje tem que estar sempre viabilizando minimizar riscos. Porque assim, que nem eu entendi muito bem o teu apontamento. Acho que o que mais pega na gente não é nem talvez a lei expressa já é um problema escrito, né? O legislador ali, puxa, às vezes você encontra assim artigos no mesmo, por exemplo, no Código Civil, que ele se contradiz no próprio Código Civil. Então, a gente tem que estar sempre gerindo esses riscos, né, ao ponto de minimizar o erro, porque eu vejo assim, enquadrar o meu negócio dentro de tudo isso já é um problema. Daí eu tenho que enquadrar também dentro da insegurança, né? Da questão de interpretação. Outro problema, trazendo para a área fiscal. Tivemos agora, recentemente, não sei se você acompanhou a questão do DIFAL, né? Não, que é uma cobrança feita quando você vende para um não contribuinte. Lá. Então, assim, a lei tinha que ter sido assinada em 2020 para vigorar 2020. Tinha que ter assinado em 2021 para vigorar 2022, né? Porque está instituindo um imposto. Então, é claro. O princípio da anterioridade tributária. Da anterioridade, só vai no exercício seguinte. E essa foi publicada agora em janeiro. Então, não tem conversa. Então, vai começar a ser cobrado, sim, de forma efetiva em janeiro de 2023. Porém, pasme, os estados falam assim, não, eu vou cobrar. Eu falei, cara, mas como assim você vai cobrar? Tá ali, ó. Não tem como cobrar, você não pode. Não, mas, e detalhe, tem estado autuando o contribuinte. Então pense o risco. Olha só, analise. O que eu vou falar para o cliente? Beleza, contador, mas por exemplo, um advogado tributário, especialista em tributário, vai falar assim o que, viu? Recolha ou não recolha? Não recolha e brigue. Mas olha só isso, cara. Essa é a situação. Olha isso, que cara. o governo, no meu sentir assim, o governo é um dos principais órgãos que acabam infringindo a legislação, às vezes, para criar esse tipo de situação, sabe? Então, com o intuito arrecadatório. E o governo, assim como nós, está sujeito à lei.
está sujeito à demanda. E se a gente pegar os índices de números de ações, você vai ver que o governo é o disparado. Assim, é o que mais tem ações hoje é o governo. Sim. Então, é um problema. Sim. Realmente é um problema. Esse assunto é um assunto polêmico pra polêmico. Eu acho que a gente tem que a gente tem que ter consciência disso, André, e saber quem de fato faz as leis. Quem de fato faz as leis é quem a gente elege, é o nosso legislativo. É em quem você votou para ser deputado, para ser vereador. Mas existem interesses por detrás de uma legislação. Sim, sempre existem interesses, sabe? Quando a gente vê órgãos, por exemplo, de proteção ao consumidor, como o PROCON, tem muitas situações que o PROCON faz que, na verdade, ele toma partido pelo lado do consumidor, porque ele entende que ele está tendo, que ele tem que ter este partido, quando, na verdade, eu entendo, a minha posição aqui é de que ele deveria ser uma instituição. E ele não deveria dar razão sempre ao consumidor, ele deveria dar razão à situação, né? Ele deveria olhar a situação como um todo dentro de um equilíbrio de uma relação de consumo e conseguir estabelecer uma regra para aquilo. E não só tomar partido do consumidor sempre. Acontece muito com sindicatos também dentro da área trabalhista. Às vezes o sindicato toma este partido dizendo que ele precisa defender e acaba defendendo às vezes em situações que não tem defesa. Acaba infringindo a própria legislação com o intuito de tomando partido. E até olhando para aquela situação, fazendo uma interpretação, puxando para um lado que foge do equilíbrio legal, foge do entendimento da legislação. Então este é a grande discussões que nós temos, sabe? E isso é próprio de um Estado democrático de direito, por óbvio, né? Não podemos assim dizer também, porque são situações de regra e vamos discutir. Temos que discutir, às vezes, até para avançar, para melhorar o entendimento a respeito das situações, mas eu penso que as instituições elas deveriam ter mais responsabilidade neste ponto de interpretação e de tomada de decisões e partidos em relação a determinadas situações que a gente enfrenta, vê no dia a dia. Sim. Você acha que até na questão assim de, por exemplo, uma discussão no meio jurídico mesmo, assim, cai no tribunal, por exemplo, assim, você acha que de fato não sei também se você pode responder isso, vai ser um problema, assim, não, vou me abster. Mas hoje, com toda a tua experiência, com todo o teu know-how, assim, você sabe, entrou com uma ação, você acha que o resultado vai ser justo? A justiça vai ser feita de fato? Ou geralmente, assim, o que acontece? Fica à mercê do cara, do entendimento, a lei fica de lado em algumas decisões e o que vale é o que eu penso. É complicado isso, André. Eu falo para você que é complicado. Nós, como advogados, nós tentamos sempre fazer com que prevaleça a justiça, né? Sempre como prevaleça a justiça. Inclusive, existe um mandamento do advogado que diz que se a gente encontrar algum obstáculo na lei, entre a lei e a justiça, a gente tem que lutar pela justiça. Então, a gente sempre luta pela justiça. Né? Por óbvio que muitas das vezes a gente toma partido, né, como advogado, e essas coisas acabam, as nossas intelecções, os nossos pontos de vistas acabam não prevalecendo. Mas também é um mandamento do advogado que a gente tem que tolerar, né, e aceitar a verdade alheia. Então, dentro destes princípios da advocacia, dentro desses mandamentos que nós temos na advocacia, a gente tem que, de fato, aceitar isso daí. E continuar. Sim. Por óbvio que a gente vê muitos casos que não tem justiça, né? Tá aí o STF aí fazendo um monte de coisa, não precisa nem eu dizer, né, essa situação. O STF está aí, notícia todo dia, e são situações plausíveis de que realmente o que vale é o que eu penso existem entendimentos que são diferentes, né? Infelizmente. Então precisamos evoluir, amadurecer muito nessa relação ainda da instituição jurisdicionada, né? Sim. Sabe, as instituições jurídicas e o jurisdicionado em si, sabe? Sim, show. Tá? Andrezito, o papo tá excelente, mas eu preciso cavar essa daí ainda antes da gente ir embora. Manda lá, vamos ver se eu consigo. Consegue sim. Toda a tua experiência, toda a tua carga aí, no meio jurídico, atendendo empresas ali, qual que é o pulo do gato, irmão? Vamos focar no pequeno e médio aqui, que é o nosso público que está escutando isso. Tá. O que mais pega hoje o pequeno e médio empreendedor? Você fala assim, faça isso, minimize isso que já vai adiantar grande parte dos teus problemas. O pulo do gato, com o André Dias.
Vamos lá. Você acha que é o problema legal, né? Você acha que é o problema de infração, de lei ou É o que eu espero, né? É o que eu espero. André, eu vou te falar. O grande problema que nós sofremos com o pequeno e médio é a organização. Sabe? É organização. Não tem outra. Imagine o seguinte. Pequeno e médio, a gente chega a uma demanda trabalhista. Uma, duas. Às vezes o cara não tem nem muitos funcionários para ter ação trabalhista, mas ele tem lá uma ação trabalhista. Dentro dessa uma, a gente pede documentos para ele. Olha, eu preciso aqui dos documentos XYZ. Você acha que ele vai ter? Preciso da folha assinada. Ele vai me dizer, ó, é uma regra assim que acaba vindo. Ele vem dizer assim para mim, sempre, esse pequeno e médio. Você acredita que foi desse funcionário sumiu todos os documentos? Eu fui procurar, sumiu tudo, sumiu a pasta. Ele deve ter roubado, o empregado deve ter roubado, sabe? Então, o problema maior, André, não está nas infrações legais, porque o pequeno e médio, ele procura ser uma pessoa correta do ponto de vista legal e observar as regras. Sim. O problema não é esse, o problema é organizacional, porque você precisa provar dentro de determinadas situações, principalmente na trabalhista e no consumidor, que o ônus da prova fica com o pequeno e médio, com o empresário. Você precisa provar que as situações aconteceram daquela forma, sabe? Vamos imaginar que sai um pouco da trabalhista, quando você faz um comércio, comercializa um produto, você tem que ter um contrato esclarecendo efetivamente todas as circunstâncias daquele produto, daquele serviço que você está comercializando. Se você não tiver esse tipo de situação, é capaz de você ter problema ali na frente, porque o cidadão vai dizer assim, eu não sabia, não tive informação, acabou não funcionando desta forma, não me falaram que era assim. E aí vem os problemas. Então, por isso que você precisa desta organização por parte do pequeno empresário, no sentido de formalizar, né, minimamente as relações, minimamente, porque eu sei que isso acaba atrapalhando, né, a fluidez do trabalho dele lá, mas a gente precisa ter essa mínima organização por parte deles para poder, de fato, fazer uma defesa concreta dentro da justiça. Tá? Então, assim, o problema do pequeno e médio hoje não está em infringir a lei ou ter problemas relacionados à lei. O problema dele está em não conseguir comprovar que de fato ele agiu daquela forma, sabe? Não conseguir comprovar a regularidade da situação. Não conseguir ter documento ao ponto desse tipo de situação. E até pensando nisso, e aqui vou aproveitar para vender uma situação aqui minha do escritório. Eu já ia te falar isso, cara. Não vai vender teu peixe porque agora eu associei aqui que isso é incrível. Até pensando nisso, porque assim, eu atendo, meu nosso escritório é voltado para pequeno e médio empresário mesmo, né? Empresas de médio porte. E identificando esta dor aqui, foi que a gente acabou editando, né? Construindo um sistema de gestão de contratos, gestão de documentos, tá? E dentro desta gestão aqui é que a gente procura, de fato, acompanhar o dia a dia do pequeno e médio e com isso entregar soluções jurídicas para ele. Sabe? E como é que é essa gestão? O cidadão tem uma plataforma onde ele acaba mantendo toda a parte burocrática em termos de documentação na nuvem, através de um sistema. Muito fácil. Ele recebe os documentos do contador, ele sobe na plataforma, o funcionário ou o consumidor ou o cliente dele acaba fazendo a assinatura pelo celular, por meio de um aplicativo. E a partir do momento que esse documento subiu e foi assinado, ele já não se apaga mais. Ou seja, a gente elimina esta parte toda aqui do pequeno e médio, primeiro, de guardar, segundo, de perder. Né? E a gente tem um acompanhamento jurídico ainda, porque você vai ter um advogado lá olhando toda a gestão contratual dele. Esse é um produto de entrada que nós temos dentro do nosso escritório. Né? Tá disponível já para contratação. E tem funcionado muito bem na prática, até porque nós temos ferramentas que, vamos imaginar o seguinte, um case do próprio escritório mesmo, uma clínica de hospedagem de pets, né? Eles fazem esses contratos de uma forma muito corriqueira, é um contrato padrão que eles têm no dia a dia e acaba chegando lá para hospedagem, principalmente agora no final do ano.
E o que a gente fez para eles? Customizou uma ferramenta onde ele simplesmente preenche as qualificações do contratante, né? Ou seja, o tutor do pet, Nome, endereço, CPF, RG, o nome do pet, a cor do pet, o número do chip do pet. E eles preenchem isso dentro de um formulário na plataforma e a partir do momento que eles dão um clique lá, o contrato vai direto para a plataforma no aplicativo do celular vinculado ao CPF do cliente, do tutor do pet, e ele faz a assinatura naquele momento. Cara, que incrível. Nós tivemos contratos assinados em 4 minutos, para você poder ter noção. Que incrível, sabe? isso, cara. Porque pensa, toda aquela demanda, imprime, assina, não sei o quê. Não existe mais. Não existe mais. A tecnologia veio aí, a gente criou ferramentas tecnológicas para poder atender esta dor com facilidade, sabe? É isso que a gente tenta buscar dentro de uma solução jurídica, dentro de um escritório corporativo que somos. Show. Incrível, cara. A solução... a gente também tem muito problema com isso aqui, sabe? Questão de organização também. Puxa, atrasa, perde prazo e tal. Porque, perdeu documento, a guia, mas realmente... Papel. Quando você está lidando com papel, é fácil de perder, é fácil, porque você tirou da pasta do cliente para poder fazer um xerox. Quem disse que vai voltar para lá? Nossa, ou você não volta com uma pasta errada. É isso aí. Sabe? Então, dentro do sistema, a partir do momento que você subir um documento para fazer assinatura, uma folha de pagamento, por exemplo, um controle de ponto, por exemplo, já vai direto para a pasta do funcionário de uma forma específica. E a partir do momento que assinou, vinculou o CPF do funcionário, assinou o documento, não se apaga mais. O que você pode fazer é extrair uma cópia daquilo que está lá, mas ele não se apaga mais. Sacada, irmão. Estamos aí, tentando... Não podia esperar algo diferente. Tentando entregar soluções práticas e efetivas para o pequeno e médio, né? Para tentar facilitar a vida. Com certeza, eu tenho certeza que isso daí é o começo, vai ser um trabalho incrível, você vai ajudar muitas pessoas, cara, não tenho dúvida disso. E ele vem de encontro, né, justamente com essa maior dor que a gente vê do pequeno e médio. E eu tenho certeza que a gente gera muita conexão falando desse problema aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que se a gente perguntar hoje para qualquer empresário, teus clientes lá ou dos meus clientes, ele tem 100% da documentação correta de qualquer pessoa lá dentro ele não vai ter. Não tenho dúvida disso. Primeira situação ele vai falar assim, tem que falar com o contador. Porque o contador vira o guardião dos documentos dele. E daí o contador vai vir com uma resposta e falar assim, não tem, eu te mandei, deveria estar arquivado por aí. Exatamente. E aí ele vai falar assim, ele vai olhar para a gente, para o advogado, depois vai falar assim, eu não tenho esse documento. É pior que esse dia chegou um cliente aqui que a gente estava fechando o negócio, ele chegou aqui no escritório, não tem caixa, né? Não tem documento aqui. Uma resma de folha dura 60 dias. Daí ele viu, onde você guarda o documento? Poxa, tem, mas acabou, tudo, né? Mas essa solução incrível, eu já vi, né? Você já me mostrou, fiquei impressionado. O negócio é sucesso. Que bom, vamos lá. É isso aí. Vamos aí, entrando em 2022 com esse produto aí. Show de bola. Pessoal, então quem quiser, a gente vai deixar também o contato do André, do escritório dele, no link abaixo. Né? Então, arrasta pra cima. Procura a gente lá nas redes sociais também. É isso, vai lá em qualquer rede social lá, André. @André Dias Andrade, a minha, e @Dias Andrade Advogados. Show de bola. Se você é pequeno e médio empreendedor, tá procurando um escritório de excelência para cuidar do teu negócio, tá aqui. Estamos aqui. Andrezito. Entregando o nosso melhor, sempre. Meu irmão, obrigado mesmo. Imagina, meu querido. Eu é que agradeço pela oportunidade. Com a gente aqui. Foi uma honra mesmo esse bate-papo. Eu tenho certeza que isso daqui vai alcançar maior número de pessoas e vai mudar a vida delas. Espero que sim. Né? Vamos lá. Tenho certeza que sim. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Gratidão mesmo. E sucesso nos negócios. Vamos pra cima que tem um ano de bênção esperando pra nós aí. Amém. Vamos pra frente. Deixa aí. Um abraço. Bora Valeu. Lá. Até.